Hoje nós vamos falar sobre a queda do homem. Dentro dessa série de antropologia, que é a doutrina que estuda o homem, nós vamos tratar hoje sobre a queda. Hoje é a nossa última aula dessa série, sendo que vamos ter mais séries. Na próxima série vamos falar sobre bibliologia. E antes de falar de bibliologia, vamos ter algumas curiosidades bíblicas. Sempre vamos ter curiosidade bíblica, texto difícil de se entender. Vamos aprendermos juntos sobre alguns textos bíblicos. E hoje eu quero falar com você sobre a queda do homem. E antes de adentrar sobre a queda do homem, eu gostaria de falar algo para você, algo que muitas pessoas se perguntam. Já perguntaram muito para mim. Se Deus é amor, por que Ele permitiu que o homem caísse, se Ele conhece todas as coisas? Amados, primeiramente, Deus, Ele deu livre-arbítrio para a sua criação, tanto a criação dos anjos como a criação dos seres humanos. E nós somos a coroa da criação de Deus, só nós somos únicos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ninguém é criado à imagem e semelhança de Deus, nem os anjos. Só nós seres humanos. Mas Ele, quando Ele colocou a imagem e semelhança dele em nós, Ele deu livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio, tanto ali na inocência, como depois da consciência, o homem continuou com livre-arbítrio. Há uma grande briga teológica, que uns dizem que a gente não tem mais o livre-arbítrio, já estamos predestinados. Toda a raça humana, Deus já escolheu um para ir para o tormento, para o lago de fogo e enxofre, e outro para viver eternamente com Ele. E outro já acredita que não, você escolhe servir a Deus ou não servir a Deus. Eu sou nesse último aqui, que a gente tem o livre-arbítrio, mesmo após o pecado a gente decide servir ou não servir. Vamos observar Deus conhecendo todas as coisas, mas Ele deixa eu e você escolher o caminho que deveremos seguir. É isso que a Bíblia nos ensina. Vamos ler alguns textos bíblicos? Primeiro vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 9, que diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia não diz onde é que estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a Bíblia diz que a árvore da vida estava no meio do jardim. E se nós observarmos aqui, Deus coloca duas árvores, uma da vida e a outra do conhecimento do bem e do mal. Ali ele já começa a deixar o ser humano escolher o seu livre-arbítrio. Se nós observarmos em Gênesis 2, versículo 15 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus aqui ele mostra claramente que no dia que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ia morrer. Se nós observarmos, Deus ele disse, ele não deixou o homem por inocente. O homem tinha que ter uma escolha. Olha o que acontece em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, aqui em Gênesis 3, 1, É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui se nós observarmos a serpente, aqui a primeira espiritismo baixo falando assim, Satanás já tinha sido expulso do terceiro céu, do Euporâneo, e aqui ele vai, tem uma entidade dele, né? O espírito aqui, que Satanás ele é espírito, né? A gente não vê ele ali entra naquela serpente e faz a serpente falar. E se nós observarmos aqui o primeiro espiritismo baixo,
E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos. Versículo 2 de Gênesis 3. Mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, e nem neles tocareis, para que não morrais. Se nós observarmos aqui, a mulher disse que no dia que comer, que ia morrer. Mas Deus não disse: nem nele tocareis, para que não morrais. Aqui dentro desse texto nós aprendemos algo, amados. A partir do momento que a mulher deu ouvido à serpente, ela acrescentou a palavra de Deus. Deus não disse que não tocareis para que não morrais, e ela acrescentou. Eu aprendo um princípio aqui, abre aspas. Eu aprendo um princípio que toda vez que o ser humano dá ouvido à tentação de Satanás, a pessoa acrescenta alguma coisa e traz grandes problemas com acréscimo. Às vezes a pessoa vai dar ouvido às picuinhas, às coisas que Satanás tem colocado na vida de várias pessoas, e aí dá problemas, porque as pessoas acrescentam. Assim Eva fez, ela deu ouvido à serpente e ela acrescentou a palavra de Deus. Versículo 4 diz: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, abrirão vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos, ambos cozeram que estava nus, ou melhor, antes conheceram que estava nus, e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Versículo 7. Amados, primeiro, o tentador Satanás, pois, por meio da serpente, ele fez a tentação a Eva. Toda vez que a tentação vem, se nós resistirmos, nós estamos vencendo o diabo. Que ele diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas não tenha acréscimo, não tenha dúvida do que Deus fala. Aqui a Eva teve dúvida e acrescentou. Se nós observarmos verdadeiramente, eles eram cobertos da glória de Deus. A partir do momento que ela dá ouvido e Adão dá ouvido, literalmente, o que acontece, amado? Eles caem em transgressão. Se nós observarmos, a mulher, ela não pecou deliberadamente. É isso que diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Mas Adão pecou deliberadamente, conhecendo. Então o pecado entrou no mundo pelo um só homem, é o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 12 e versículo 16 ao 19. E toda a raça humana pecaram. Então, só através de Jesus nós temos esse momento de um encontro com Deus. Jesus Cristo nos religa a Deus, ele faz essa religação ao Pai, e que todo homem possa se arrepender dos seus pecados. Até a próxima série, se Deus assim o permitir. Espero que você tenha gostado.